Olá, o Papo com o Editor do Broadcast Político. Entrevista nesta semana o deputado federal Luciano Bivar, que é presidente nacional do PSL. Para nos acompanhar, o jornalista Nicolas Chores, que é o repórter do Broadcast Político. Muito bem-vindo, Nicolas, e muito bem-vindo, deputado, e muito obrigado pela gentileza de nos atender. Eu que agradeço a você e ao Nicolas essa oportunidade. O PSL ganhou ontem, né? Está ganhando hoje um novo deputado, né? O agora ex-ministro do Turismo, o Marcelo Antônio, né? O que o senhor achou da demissão dele pelo presidente Bolsonaro? Mas, de toda sorte, o suplente também era do PSL, era o deputado Enéas, e que o representou muito bem na Câmara, tá? Então, de sorte que o Marcelo também é um quadro belíssimo, e nós ficamos muito felizes, e embora triste, que sai o Enéas e entra o Marcelo, mas assim é o jogo do preenchimento da Câmara, né? Agora, o senhor espera que o ex-ministro Marcelo Álvaro Antônio atue nessa ala do PSL que é assumidamente bolsonarista, ou fique numa ala que está mais independente assim do presidente Bolsonaro, mais ligada ao senhor agora que ele saiu do governo? Olha, Nicolas, o Marcelo é um homem de muita personalidade, tá? É um cara que eu admiro, tá? E tenho certeza de que ele vai para o melhor caminho. Não é uma ideologia bolsonarista ou não bolsonarista. Ele vai seguir o melhor para o país. Isso eu tenho absoluta convicção. Agora, Pode continuar, Nicolas. O Marcelo Álvaro Antônio, assim, mais do que pelo trabalho dele no Ministério do Turismo, até porque em 2020 esse setor ficou muito prejudicado pela pandemia, ficou conhecido logo após a eleição de 2018 por denúncias num suposto esquema de candidatas laranja em Minas. O próprio senhor houve um indiciamento em Pernambuco, mas sem que tenha havido oferecimento de denúncia. Eu queria perguntar se nessa eleição municipal de 2020 esse fantasma da cota de gênero seguiu assombrando o PSL como em 2018. Primeiro vamos por etapa, viu, Nicolas? O Marcelo foi denunciado numa questão de laranja que você hoje está comprovado de que a legislação não observou o lado fático das coisas, certo? Eu acho que você tem que ver isso com muito cuidado, porque não é a lei que faz o costume, tá certo? É o costume que faz a lei. Eu não sou marxista nesse momento de dizer que... E o Marcelo realmente foi indiciado e foi denunciado porque tem uns depoimentos de algumas mulheres que se sentiram satisfeitas, pegaram o dinheiro e torraram. Agora, você vê, nessa eleição agora, tem uma declaração que saiu no seu Estadão, no nosso Estadão, que eu considero nacional, que mais de 6.100 e tantas mulheres tiveram 1 e 0 votos. Então, para você ver como é algo que está dissonante com a realidade social. Isso é um ponto. Com relação também ao meu indiciamento, só para conhecimento seu também, tá certo? Eu fui indiciado por algo que eu não era presidente nacional do partido, era o Bebiano, eu não era o presidente estadual do partido, eu era um candidato como outros tantos candidatos existiam aqui. Tanto é verdade que veio a busca e apreensão, veio o indiciamento, e agora, realmente, eles denunciaram algumas pessoas lá e eu fui excluído dessa denúncia. Legal. O PSL anunciou ontem que integra um grupo de partidos que vai apoiar essa ala ligada ao candidato de Rodrigo Maia a presidente da Câmara. Quando que deve haver uma definição entre esses possíveis candidatos já conhecidos, inclusive o senhor aí, do nome do candidato de Rodrigo Maia, do grupo de Rodrigo Maia, a sucessão dele? Olha, hoje eu estava até falando a um concorrente seu, agora logo cedo, vindo no automóvel, e eu digo o seguinte, eu acho que o mais breve possível. Está havendo conversas intensas, né, dentro do nosso grupo, né? E o Agnaldo Ribeiro é um quadro excelente, né? E todos nós reconhecemos, todos que estão ali participando, o Baleia também. E entre nós três, né, se o Marcos Pereira realmente voltar a adentrar no grupo, será um outro para a gente discutir. Então, não é o grupo de Rodrigo Maia, é Rodrigo Maia que está dentro do nosso grupo. Porque, na verdade, o Gustavo, o que é que a gente quer? A gente quer uma mesa que ela não vai cair no colo da oposição e nem vai cair no colo do governo. Uma Câmara independente, uma Câmara que não tenha cor, não tenha raça, não tenha ideologia. Defenda-se um parlamento
respeite as minorias, para que todos possam ouvir, todos possam ser ouvidos. E, justamente, é dentro do parlamento que a gente vai discutir nossas posições. E a mesa ter coragem, tá certo? De ser veemente quando houver decisões estapafúrdias desse ou daquele poder. Mas sempre preservaremos as instituições e as respeitaremos, mesmo que venha contra nós decisões absurdas. Mas isso é a democracia, é o Estado de Direito. O senhor falou que não quer que caia no grupo na mão da oposição, mas qualquer ala vai precisar da oposição, de PT, PCdoB, PSOL, para eleger o presidente da Câmara. Como não deixar cair na mão da oposição e também necessitar do voto dessa oposição? Deixa eu ver se eu me fiz entender, porque parece que não, Gustavo. Veja bem, o que a gente precisa é que a Câmara não seja nem governo, nem oposição. Ela seja imparcial, tá certo? Então, o governo e a oposição terão voz, mas dentro. Agora, a Câmara, a mesa, ela não pode absolutamente ter partido ali. Isso aqui não pode. Então, temos que respeitar, até os blocos minoritários têm que ser respeitados. As pautas têm que ter uma certa concepção cronológica de entrada e de discussões. Eu acho que, se eu for escolhido para candidato a presidente da Câmara, eu acho que o Conselho de Líder vai ter mais força do que eu como presidente. É um discurso ontem do Arthur Lira, né? O mesmo discurso do Arthur Lira. Não sei, eu não vi o discurso do Arthur Lira, mas ninguém nesse país é bobo. Você sabe as tendências, as coisas, como é que andam, né? Então, o PSL ele não se rende a isso. O bloco do PSL não se rende a isso, tá certo? Não é que somos contra o Arthur ou a favor do Arthur. Eu quero dizer que a gente tem convicção de nossa dignidade, de nossa postura e de nossa imparcialidade, principalmente quando a gente se propõe a atender uma instituição que representa um parlamento com 513 deputados. Eu acho que não é um problema, um sentimento corporativo, não, mas é um sentimento de defesa do Estado de Direito e da democracia legislativa nesse país. Agora, deputado, o ministro Paulo Guedes avaliou, falando de Arthur Lira, né, que esse deputado progressista, o líder progressistas, apoiado por Jair Bolsonaro, seria o candidato das reformas na Câmara. Ontem, Rodrigo Maia disse que o governo quer o controle da Câmara para implantar não reformas econômicas e que estaria até disposto a rasgar esse discurso, mas sim promover pautas de interesse próprio, como ligadas a costumes, armas. Queria saber se Guedes segue como uma voz dissonante dentro do governo a enxergar essa propensão de Arthur Lira às reformas, ou Rodrigo Maia está errado em achar que o governo está disposto a rasgar esse discurso. Eu entendo que o Guedes ele é muito professoral, mas ele de política ele não tem a menor sensibilidade, tá certo? As coisas ele vai passar no governo, tá certo? Dando aqueles discursos professorais e não vai realizar nada, porque não é dele e nem sabe, tá certo? As medidas que o governo tem tomado na área econômica têm sido realmente muito sofríveis, e isso realmente vai refletir amanhã na nossa economia. Eu espero de que realmente a gente faça as reformas, todos nós somos reformistas, eu sou um reformista, né? Brigo por isso, né? Mas só que você faz as reformas para o executivo executar, né? Se o executivo boicota as reformas propostas, aí paciência. Agora também você não pode fazer reformas que firam a legislação, que seja contra a realidade fática, que seja uma série de coisas. Deixa eu te dar um exemplo só, Nicolas, um pouco impertinente. Você vê o caso do DPVAT. O governo simplesmente extingue o DPVAT. A partir de 1º de janeiro agora, o cara que for atropelado na rua, morrer ou qualquer coisa, não tem seguro. Então, o Guedes ele simplesmente acabou, extinguiu o DPVAT sem dar uma alternativa, tá certo? Então, as seguradoras, que é o DPVAT, que teve uma reserva de 7 bilhões, eles estão ganhando muito, tá certo? Então, vamos acabar com isso. Aliás, tem 2,5 bilhões aí que me cheira fraude. Eu quero que deposite esse dinheiro aí. Então,
2,5 bilhões. Então, os grandes seguradores que participam desse consórcio dizem, sabe uma coisa, a gente ganha tão pouco e ainda dá 50% do prêmio desse para o governo. E o governo ainda fica fistigando a gente como se a gente fosse uma empresa pública. A gente é uma empresa privada, a gente tem que dar resultado, né? Então, ele simplesmente tem uma linha privativista e depois age como se fosse uma linha estatizante, entrando numa empresa privada, que é a seguradora líder. Então, você vê, eu só estou num exemplo pontual, o contrassenso que é esse Ministério da Economia. Vê que caos vai acontecer isso, né? Então, não, tá. Inclusive, o ano passado, olha, o prêmio, a seguradora está ganhando muito, vamos diminuir o prêmio. Aí diminuiu o prêmio. O prêmio é aquilo que você paga ao consórcio, né? Em vez de ele aumentar a indenização para dar mais seguridade ao terceiro, não. Ele permaneceu o mesmo, R$13 mil, e diminuiu o prêmio. Quer dizer, são raciocínios absolutamente dinossaureanos, tá certo? Não existe isso. Hoje, nos Estados Unidos, você tem que ter um seguro obrigatório. Ou seja, se você for comprar um carro numa loja, tá? O cara pode entregar a chave sem documento, sem nada. Mas uma coisa, ele é proibido. Ele só entrega a chave se você for ali na esquina, que geralmente tem, e trazer uma apólice de seguro. Aí ele te entrega o carro. Porque é a segurança pública, é a preservação contra terceiro. Você pode comprar um carro, mas não tem dinheiro para pagar uma indenização. Aí sim, o sistema institucional obriga, tá certo, que haja uma seguradora por trás. Então, isso ele sacudiu para o ar. Só estou te dando um exemplo pontual e outras Agora, coisas esse que são exemplo muito você está complicadas. citando porque foi visto como uma coisa que poderia atingi-lo pessoalmente, né? Uma coisa talvez até revanchista ou não. Olha, eu participo desse consórcio, tá certo? Mas a minha participação é pequena comparado com Santander, com Itaú, com Bradesco. Então, os grandes seguradores detêm mais de 70% e dizem, olha, sabe de uma coisa? Vamos dissolver a empresa. O estatuto nos permite. Então, está dissolvido. Acabaram com a seguradora líder. A partir de 1º de janeiro, a seguradora líder não mais funciona. Pronto. Vê que impasse. O governo já pegou isso aqui, foi a Caixa Econômica, a Caixa Econômica não tem condição de fazer isso. Eu não tenho RH para isso. E está aí esse negócio, e daqui a pouco chega 1º de janeiro, eu espero que nenhum miserável hoje seja atropelado, porque não vai ter uma assistência. Vai ter que ter uma fila lá de INSS, e para receber uma indenização depois, para recuperar uma perna quebrada, um braço fraturado. Então, isso é a minha preocupação. Eu muito esperançoso, mas vejo que as coisas não andam em várias áreas do governo. Deputado, voltando à questão do ministro Marcelo Alvaro Antônio, ele é um dos motivos de saída, o motivo principal de saída dele, né, do governo, foi o embate dele com o ministro Ramos, né, que faz aí a ponte com a Câmara, conversa com o Congresso, enfim. Como que vai ser, como que o senhor avalia que estão essas conversas e como é que o senhor acha que vai ser a partir de agora, né? Enfim, já que, pelo jeito, nada do governo tem andado muito no Congresso. Olha, eu estranho essas conversas porque eu não fazia parte do governo, eu não visitava o Planalto, então eu não sei, efetivamente, eu falar aqui totalmente sem fundamento. Vocês têm mais conhecimento que eu nessa área, o que houve entre ele e o ministro Eduardo Ramos. Mas a ação do ministro Ramos, como está dentro com o Congresso? O trabalho dele? Esse problema agora pandêmico que nós vivemos, né, é bem verdade que a coisa funciona bem, tá certo? Meio tecnologicamente, mas nada como vis-à-vis, tá? Eu acho que a gente tem um sentimento maiores quando a gente está. Então, eu vejo que você precisa estar naqueles corredores ali da Câmara, conversando, visitando um gabinete, outro, do que estar com hora marcada. Então, as coisas ficam parte até de uma área menos espontânea, muito formal, né? Então, eu não posso avaliar muito a atuação do ministro. Outro dia ele ligou para mim pedindo alguma coisa, tá certo? E eu imediatamente liguei para o líder e nós resolvemos, tá certo? Mas ele teve uma dificuldade de ligar para mim, ligou 3 vezes, depois eu liguei para ele, não podia, tal. Tá? Então, tudo isso dificulta a gente ter uma avaliação da sua atuação. Deputado, o senhor, como presidente do PSL, junto com o vice-presidente Antônio Rueda,
houve uma abertura de diálogo para um possível retorno do presidente Bolsonaro ao PSL, partido pelo qual ele se elegeu em 2018. Mas o senhor agora está integrando esse bloco na candidatura à sucessão de Rodrigo Maia na Câmara, que não é o mesmo do candidato apoiado pelo Planalto. Queria perguntar se ainda é possível essa pacificação da relação com o presidente para que ele eventualmente voltasse ao PSL, sem que isso significasse uma debandada de parlamentares do PSL que são contrários a ele. Olha, Nicolas, nunca houve realmente uma conversa assim do retorno do presidente ao partido. Nunca. Houve, sim, houve contato pessoal, mas conversarmos sobre, tá certo? O que é que o partido pode apoiar as reformas do governo. Isso foi tete a tete no Palácio da Alvorada e também por telefone e tal. Então, tudo isso aconteceu. Mas nunca discutimos sobre o reingresso dele no partido. Isso não houve essa discussão, nunca botei em pauta. Fui muito atacado até por pares meus que não queriam isso. Fiquei quieto também, porque não cabe aqui a gente discutir os motivos disso aí. Mas foi um assunto que nunca foi tratado. A gente tem uma linha, nós somos liberais, nós não somos conservadores, nós somos a favor da liberdade de gênero, de classe, de religião. Acho que a gente é um país absolutamente livre, temos que entrar nesse processo. Então, o PSL é assim há 20 anos, tá? E enquanto tiver ainda alguns dinossauros dirigindo o PSL, vai mantendo esse conservadorismo. Entendeu? O conservadorismo, por que a gente foi criado, não um conservadorismo hoje obsoleto. Mas o senhor já era presidente do PSL em 2018, e Bolsonaro já era quem é atualmente, já defendia as pautas que defende, inclusive na área de costumes, que fala nessa suposta ideologia de gênero, para ficar só em uma área que o senhor mencionou agora, já tinha todas essas defesas em 2018. A que se deveu, então, a união naquele ano que o elegeu e depois teve a separação? Ô, Nicolas, a gente é um partido social liberal. Eu acho que o liberalismo tem que abrigar todas as correntes de pensamento e tem que respeitá-la. Você não pode ser sectário. Isso nós fomos sempre. Alguns companheiros disseram, puxa, né? Teve até um grupo nosso que eu criei, que foi o grupo do Livres, tá certo? Saíram realmente com esse argumento. Eu disse, olha, vocês é que não estão sendo livres. Livre, dentro da concepção em que eu fiz um arrazoado, uma memória sobre isso, livres é aquele que é capaz de discutir as diversas opiniões e chegar a um consenso, se for o caso. Se não chegar, vai realmente uma decisão democrática. Então, quando ele entrou, até o próprio, desculpe eu falar o nome, um antagonista botou, como é que o presidente entra num partido onde o presidente é a favor do aborto, o presidente é a favor da eutanásia, o presidente é a favor, tá certo? E ele falou também uma série de coisas, quer dizer, eu não só falo, mas eu escrevo há 25 anos, tá? Eu não posso nem dizer que não, porque tá meus livros aí prontos. Tá? Então, isso eu acho que ser liberal é isso. Você pode conviver na sua casa, eu não sei, Nicolas, você pode ter até um filho um pouco mais de um lado, ou a esposa mais de outro, tal, mas convivemos todos de maneira com racionalidade, com logicidade. Isso é o lado, tá certo, humano, político e social de alguém que tem consciência do que é a vida política e social num país. Deputado, nosso tempo já está terminando, mas cabe mais uma última perguntinha. A gente queria saber, que depois do sucesso de 2018 do PSL, com a eleição de um presidente, de governadores, de uma bancada bem robusta, o PSL deu uma diminuída agora, né? Primeiro com a saída do presidente Bolsonaro, depois de políticos, né? A gente teve a saída do governador de Roraima, por exemplo, depois com desempenho não tão grande, né, nas eleições municipais desse ano. Qual que é o rumo do partido e o que precisa ser mudado para 2022 para o partido retomar essa força que teve em 2018? Gustavo, você me deu a oportunidade de eu falar uma coisa que eu já falei no Estadão. Eu falei para uma companheira sua, uma colega sua do Estadão, e eu dizia o seguinte,
Fiz uma pesquisa, um exame agora científico. O nosso partido foi o terceiro partido que, percentualmente, mais cresceu nessas eleições municipais. Aí você diz, pô, você está contando histórias? Não, percentualmente. Porque nós tínhamos 800 vereadores, passamos para 1.200 vereadores. Tá certo? Nós tínhamos 30 prefeitos, passamos para 94 prefeituras. Tá? Eu tinha uma prefeitura no estado de Pernambuco, você sabe que é um estado absolutamente radical, é o PSB e o antigo DEM, entendeu? Conseguimos 5 grandes prefeituras aqui. Tá certo? Então, foi uma coisa fantástica, porque para nós. Agora, mas vocês receberam 200 milhões. Mas dinheiro não é tudo. Você também tem que ter poder. No interior, você precisa ter uma prefeitura, um prefeito, ter um Estado, tá certo? E que dê apoio, porque o gente prefere ter realmente como é um trator que vai, é um duto de água que vai para aquele município. Então, a força é muito grande quando as pessoas já estão no poder ou tiveram poder durante muitos anos. Então, nós não temos isso, estamos criando poder. Agora, a democracia é uma coisa ruim, porque a gente vê uma coisa nova e não tem esse estardalhaço todo? Não, não. É uma coisa boa. Agora, ela é lenta, mas ela é depurativa. Isso eu posso te garantir que ela é depurativa. Deputado, só para completar, tem muitos deputados, alguns parlamentares de alguns partidos que defendem uma nova revisão aí na questão eleitoral, né, nas cláusulas de barreira, temendo aí que partidos possam não ter mais aí horário eleitoral, tenham que partir para fusões, enfim. O senhor acha isso necessário, né? Por exemplo, o retorno das coligações proporcionais, como o desenho da eleição municipal desse ano já foi um sucesso? Eu não tenho um estudo científico sobre isso, Gustavo. Não digo que é um achismo, mas vou falar um pouco das minhas experiências. Por exemplo, o sistema americano é um sistema ultrapassado, né? Você tem 200 partidos nos Estados Unidos, mas você afunila de tal forma que só ficam 2 candidatos, que vem aquele sistema de eleição indireta através de delegados. Então, isso é muito ruim. Ou o sujeito é contra um ou é a favor do outro. Aí você cai na mão de passar 4 anos com um louco no poder nos Estados Unidos, porque se protestava contra o outro. Quer dizer, isso é um sistema muito perigoso, perigosíssimo. Então, no Brasil, o sistema é pluripartidário, mas não é tão radical como os Estados Unidos. Você tem outras opções. Porque se assim não fosse, a gente não teria eleito Jair Bolsonaro presidente. Elegemos para acabar uma série de coisas. Foi a onda mundial do liberalismo, foi o lavajatismo, né? Foi a anticorrupção, foi uma série de coisas que todos nós nos unimos e vamos fazer isso. Renovamos 50% da Câmara. Tá? Agora, depois, é outra história que não cabe aqui a gente comentar. Mas isso é a oportunidade que dá a democracia pelo poder de você ter sua alternância. Agora, uma coisa eu me preocupo muito, sim, me preocupo demais. Eu tenho medo quando as pessoas fustigam a democracia. Eu vivi em 64. Não quero que a gente corra um risco, tá certo? De amanhã a gente ter cerceado os nossos direitos. Ah, não, mas isso não acontece. A imprensa Sim, a imprensa tem sido muito bom. E aqui eu quero louvar até a esquerda. Foi quem foi mais contundente em favor da instituição democrática. Mais até, talvez, do que o meu partido. Então, é esse sentimento que nós estamos imbuídos para a gente manter isso e a gente ter filhos e netos que vivam num país livre e em estado de direito. Legal. Deputado Luciano Vivar, eu queria agradecer muito a presença do senhor aqui no Papo com o Editor, eu queria agradecer a presença da companhia de Nicolas Schores, nosso repórter, queria agradecer a Holanda, que está fazendo a nossa ponte aqui, vai fazer a edição final, e queria agradecer a todos que estão nos acompanhando no Papo com o Editor, e até a próxima semana. Muito obrigado, deputado, e volte em mais conversas com a gente aqui. Eu que agradeço a Nicolas e a você, Gustavo, e a Holanda também, sobre essa oportunidade. Tá? Um grande abraço e bom dia.